Ok, estamos gravando. Então, nós vamos começar com o trabalho, vamos ver quem está aqui. Nós temos 9 pessoas. Eduardo Espíndola. Vamos pegar aqui o trabalhinho da Fernanda. Estou abrindo o trabalho aqui, viu, Fernanda? O pessoal está chegando ainda. Eu estou compartilhando com vocês. Ver se está aparecendo o material. Está compartilhando, pessoal? Está aparecendo aí na tela? Hein, turma? Sim, senhor professor. Bom, então, esse trabalho que está aparecendo na tela é o da Fernanda. Fernanda, você fez o trabalho sozinho, fez em grupo? Fique à vontade para falar sobre o seu trabalho para a turma. Professor, eu acho que esse é o da outra Fernanda. A Fernanda... Então, posso pegar outro. Vamos pegar um outro. Quem está presente e gostaria de apresentar, eu posso... Professor, eu apresento, só que eu sou a Fernanda Rodrigues. Eu acho que o senhor pegou o trabalho da outra Fernanda. Certo. Então, quem está com o trabalho postado lá é a Daiane, o Eduardo Ribeiro. Professor, eu posso apresentar. Pode ser o Gustavo. Eu apresento. Você é o... Lucas. Gustavo Melo. Isso. Certo. Então, nós vamos lá, eu vou disponibilizar o seu trabalho. Ok? Nós vamos entrar lá no seu trabalho para você falar um pouquinho para a gente sobre o que você pesquisou. Estou tentando localizar aqui. Só um minutinho, viu, pessoal? Demora um pouco. Ok. Você fez o trabalho sozinho, Gustavo? Sim. Então, nós vamos compartilhar. Engraçado que o trabalho não está abrindo aqui, não sei porquê.
Então, vamos ver se eu consigo compartilhar. Agora, eu acho que vai dar. Quebrou. Bom, vamos ver. Está compartilhando, pessoal? Não, senhor. Tá, professor. Agora parece que sim. Tá? Está aparecendo o trabalho? Sim, senhor. Ok. Então, Gustavo, fique à vontade para falar um pouco sobre o seu trabalho. Eu vou passando aqui para você. Fique à vontade. Quais os pontos que você destaca? Sim. Professor, vou dar um breve aqui, tá? Pacote anticrime. Lembrando que já está em vigor, porém, não em sua plenitude, né? Tem alguns artigos que ainda se encontram suspensos. E o que eu achei mais relevante foi o que eu coloquei, né? Que foi o artigo 25, qual trata da legítima defesa. E ele, na verdade, não alterou tanto a sua finalidade, né? Visto que o policial ali, ele uma defesa tanto para um particular quanto para um policial, basicamente que seria a mesma coisa, né? É um perigo atual ou iminente, né? A sua vida ou a vida de outrem. Foi incluído isso aí, mas na modalidade para o policial também, em uma situação, diz, uma situação de perigo de refém, igual no Rio de Janeiro, né? Que a vítima está de um bandido, então isso aí dá mais autonomia pro policial, né? Podendo retirar ali do meliante. Então, esse aí não teve muita alteração de ano real nosso, né? Do que já está em vigor, né? Só alteração na lei aí. A conversão da multa, né? Qual trouxe aí o trânsito julgado da sentença condenatória, né? A multa ela poderá ser executada aí perante o juiz. Então, isso aí já é uma novidade. Da parte criminal fica a parte civil também, né? Isso é uma novidade que às vezes a pessoa tinha que trabalhar em duas esferas, agora já pode trabalhar em uma esfera só, atingindo os dois, né? Também teve alteração com uma das principais, que foi, antigamente, a lei penal só poderia a pessoa cumprir, apesar das sentenças poder chegar a 180 anos, 160, dependendo da quantidade de crimes. Se o agente ali agir em concurso material de crimes, né, vai somando as penas, ou em concurso formal de crimes também pega a pena maior, aumenta. No final das contas, o réu ia ficar recluso 30 anos, e agora já mudou o patamar para 40, né? Isso aí, então, deu uma pesada Você bacana, positivo ou bem, negativo? já inibe, né? Inibe bastante a cometimento, né? Se você conseguir descer mais um pouco, professor. Estou passando aqui. O sistema Se está... conseguir descer mais um pouquinho, tá? Eu estou tentando aqui. O problema... O artigo 83 aí também, professor, interessante. Só um minutinho que eu vou tentar colocar Penal o também. mouse. Ele de novo. Sim. Foi. Agora sim. O artigo Agora eu acho 83.
Aí, está descendo isso. O artigo 83 também, ele foi bastante importante, principalmente na execução da pena, no que era previsto na LEP ali também, para o livramento condicional, né, do recluso. Ele não pode ter a progressão de regime hipersalto, né, ele tem que ter progressivo fechado, semiaberto, proaberto, né, criar disposições de dispositivo eletrônico de monitoramento, tornozeleira eletrônica. Também tem aquela via do preso, na falta de tornozeleira eletrônica, ele poder assinar no fórum mensalmente ou quinzenalmente, né? E aí o que acontece? Essa alteração fez o quê? Para a pessoa ir para um livramento condicional, e também para ter essa progressão aí de regime, ela não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses aí, né? E, além disso, ela tem que mostrar um bom carcerário e tem também que provar que ela vai conseguir um trabalho, né? Um trabalho que já custa para ela se manter. Isso também é importante, porque antes eram outros requisitos e esses aí foram acrescentados, né? Então, o rol ficou um taxativo mais extenso ali e mais criterioso, de uma forma que isso diminui até a próprio do próprio criminoso ali, porque para ele ter esse benefício, vai ter mais critérios para ele sair para esse progresso. Saindo para esse progresso, cumprindo todo esse patamar, a chance de reinserção dele novamente dentro do ambiente prisional, ele diminui. Também foi uma alteração muito bacana, certo? Outro ponto aí que também sofreu alteração foi sobre o uso da arma branca, né, professor? O uso da arma branca aí também, que por um período ela deixou de caracterizar uma qualificadora e agora voltou a caracterizar, né? Então, ali o uso da faca, ali, de um instrumento que não seja uma arma de fogo, então ela voltou a ser uma qualificadora. Isso também é um ponto muito importante e que a parte do homicídio ali também, professor, do artigo 121, né, sofreu alteração também, né, que previa o homicídio qualificado, o feminicídio, né, e com emprego de arma de fogo, né, e de uso de armas de uso restrito aí também, ou proibido. O qual trata ali o artigo 57, né, subtrair para si ou para outra mediante violência ou grave ameaça, ou de qualquer outra forma reduzindo a capacidade de residência da vítima, que é o caput do artigo 57, também inseriu no ordenamento ali mais um caso-de-amento de pena, né? Que é o que eu acabei de falar, que é o uso da arma branca, né? Ou a violência, grave ameaça. Violência ou grave ameaça. Lembrando que a violência aí, professor, ela pode ser até no roubo próprio ou impróprio, né? Lembrando que o roubo próprio ali é aquele que já usa da arma de fogo ou usa da violência ou da grave ameaça para subtrair de imediato, né? E o roubo impróprio é aquele que, após diminuir a capacidade de resistência da vítima, ele vai lá e subtrai a coisa, né? Ou o roubo impróprio também, a pessoa chega para furtar, a vítima observa ali e aí ela usa de violência para conseguir sair do fato, né? Entra no roubo impróprio também e também em sítio qualificador, se a pessoa tiver com essa arma branca ou de qualquer forma, ou dependendo do grau de ameaça. Então, professor, os artigos que eu achei mais interessantes foram esses citados aí, tá bom? Perfeito, muito bom, você estudou, você fez, você atua na área penal? Você é policial? Sim, sou policial. Ótimo, bom que você está vivenciando essa situação, né? Você, enquanto profissional do sistema de segurança, qual que é a sua percepção com a mudança? Você considera positivo, não é? Vai impactar o seu trabalho, não vai? Professor, vai impactar o nosso trabalho diretamente, né? Diretamente, teve alguns pontos que nos beneficiaram demais, tanto nós quanto a sociedade, né? Que estava precisando, o aumento de pena, o aumento da pena aí do roubo, da grave ameaça, né? Já teve outro aí que está enlaçado aí que diminui muito o nosso poder de atividade, né? Mas, como a gente sabe que às vezes tem muito excesso, então inibe um pouco esse excesso por parte da segurança pública também, que de qualquer forma vai gerar aí um resguardo maior. Eu tenho uma visão toda particular em relação, quando você fala em excesso. A minha família toda é de militar, meu pai militar,
o pessoal também na Polícia Civil e tudo, e a gente vê que a profissão dos profissionais da área de segurança não é fácil. Não é fácil, tem muita restrição e é necessário uma atuação mais incisiva, porque ninguém tem estrela na testa. Com certeza. Ninguém tem uma bola de cristal, né, professor? Quando eu Né? sempre falo, caiu, alguém te pediu alguma coisa, você vai lá, se identifica e pronto. Porque o pessoal está ali trabalhando em prol da segurança do cidadão. E infelizmente, o bandido, quando ele vai na sua casa, ele não quer nem saber, né? Sim. Professor, a gente vive algumas coisas aqui que são extremamente revoltantes, sabe? Principalmente a pior, desculpa até o termo, a pior merda que inventaram na vida do policial foi a audiência de custódia. Sim, né? Para mim, aquilo lá é a coisa mais ridícula do mundo, a gente pegar o cara que acabou de estrupar uma mulher, acabou de roubar um cidadão, acabou de cometer um latrocínio, aí sentar ele na frente do juiz e falar assim, e aí, tu apanhou, como é que foi e tal? Não, foi isso aqui, entendeu? A gente pega e inverte o ônus do fato. A gente coloca o ladrão na audiência de custódia. Então, isso para mim é um descabimento jurídico. Né? Isso é um descabimento jurídico. Na audiência de custódia, o juiz, né, ele vai perguntar sobre o procedimento. Ele não está olhando, até estranho, né? Ele não está olhando o que o cara... Exatamente. Mas não, a condução. Agora, você, o bandido, ele não pensa isso, quanto ele te assalta, quanto ele vai lá, comete violência contra a sua família e tudo. É complicado. Exatamente. Então, às vezes eu vejo colega nosso aí que efetua prisão, alguma coisa dessa forma, e na audiência de custódia, o ladrão sai beneficiado e o colega nosso sai com processo nas costas. Então, às vezes eu acho isso uma injustiça. Mas a gente está aqui só para seguir as leis e fazer o que a lei determina, né? Não, e vocês estão estudando e vão ter lá na frente oportunidade de fazer, demonstrar que isso tem que ser mudado, né? E tudo. Com certeza. Claro, quem atua na área penal, né, quem trabalha processo penal e tudo, advogado principalmente, ele vai trabalhar, pessoal, com a escória da sociedade. Muitas vezes é isso que vai acontecer. Você não vai, igual quem trabalha no direito empresarial, tem lá o crime tributário, tudo, você está lidando com o empresário, tudo lá não, você vai lidar com um camarada que matou a mãe, matou a esposa, atentou contra o menor, contra a criança. Então, é esse tipo de coisa. E você vai ter que ter estômago, porque é complicado. É claro que aqui a gente não entra no mérito, né? Você está estudando a letra da lei, quando leva o meliante lá na audiência de custódia, o que está se observando é a conduta. Mas a conduta, como é que você vai trabalhar sim, boa tarde, bom dia, com a pessoa que vai lá te dar um tiro. Então é complicado. E às vezes tem sim que usar a força, a condução coercitiva e tudo para fazer cumprir a lei. O Estado ele tem que aplicar a lei. Porque quando alguém invade sua residência, ele não pensa duas vezes, não. Ele vai te matar. Né? E depois é terrível. O trauma que fica é muito grande. Quem já teve a sua residência invadida, já foi vítima, sabe o que é. E é terrível, por exemplo, um receptador, por exemplo. Às vezes ele sai primeiro que você, porque a pessoa foi lá, invadiu, levou o carro, fez isso, aquilo, você localizou o objeto, até você pegar e ter a coisa restituída, e o trauma que a pessoa viveu
o marginal sai primeiro e vai cometer o mesmo crime depois. Né? E é complicado quem passou por isso. E o policial, se às vezes ele é mais duro e tudo, chega ao ponto na audiência de custódia, o Gustavo ele falou isso para vocês, e é fato, porque o juiz vai lá e vai perguntar. Fulano, muitas vezes troca, o advogado tem que falar, excelência, troca quem está conduzindo, propõe outra pessoa para não dar constrangimento. Troca o agente, põe outro, porque vai perguntar sobre o preço, como é que foi? Eles te trataram bem? Eles te deram água, te deram café, passaram a mão na sua cabeça? É mais ou menos isso. E tudo. Aí não oferece risco à sociedade, então tira. E a pessoa volta a conduzir, volta para o crime, porque vê que não acontece nada. Não é querer ser radical, não, mas é o que a gente tem visto. 60% a 70% dos presos são liberados na audiência de custódia. Muitas vezes, quando o policial ele vai para o plantão, aí aparece um negócio desse, estava perto dele sair, aí acontece uma bomba dessa, ele vai para lá. Estava para ir para casa, ele vai para um plantão, fica lá, e muitas vezes, muito tempo depois, ele pode até ter um processo nas costas e estar respondendo no dia da folga dele. Muito tempo. Isso é muito comum. E o policial, infelizmente, ele está sujeito, ele está na rua, ele não sabe o que vai acontecer. E a família dos policiais, mais ainda, porque os filhos vê o pai saindo e não sabe se volta. Eu mesmo cansei de ver meu pai saindo para ir para a operação, e você ficava em casa, não sabia se ia voltar, como ia voltar. Professor? Né? Mas é só uma parte, pois não. Tem um aluno querendo entrar. Vamos permitir aqui. Foi bom você falar. É o Eduardo. Mas, para o professor... pela apresentação. Pois não, Gustavo, pode falar. Não, beleza. Não, só para que eu finalizei, tá? Parabéns pela apresentação. Vi que você pesquisou e tudo. Você fez sozinho o trabalho? Não teve mais ninguém contigo? Isso. Ok. Não, fiz sozinho. Esses trabalhos, eles estão valendo 3 pontos, né? Todos, junto com os outros trabalhos, e se alguém fizer todos, vai ter um pontinho extra. Tá? Perfeito. Eu cheguei a fazer tudo. Ótimo. Bom, pessoal, tem mais alguém que queira apresentar? Eu vou aqui dos que postaram. Ô, professor? Pois não. Eu apresentei aí, só pedindo uma permissão de retirada aí, porque também, inclusive, hoje eu estou de plantão aqui. Não, tranquilo, hoje é só o trabalho. As pessoas que forem apresentando, fiquem à vontade, tá, gente? Obrigado. Então, beleza. Professor. Boa noite, meu professor. Valeu. Boa noite. Obrigado, viu? Professor Fernanda Rodrigues, eu queria apresentar o meu. Fernanda, então deixa eu abrir aqui. Você fez o trabalho sozinho, Fernanda? Sim, eu fiz sozinha. Você vai falar sobre qual... E vai falar, tem algum ponto da lei que você... Estou tentando ver se eu acho as postagens aqui. Ok. Eu estou com... Tem Fernanda Gopfert, não é você não, né? Não é a mesma Fernanda, não, é, Fernanda? Isso. É você? Não, o meu é Fernanda Rodrigues das Neves Gopfert. Fernanda? Rodrigues das Neves Gopfert. Então é você mesmo. As principais mudanças na legislação, vamos
Vamos aqui. Estou tentando abrir o teu trabalho. Está aparecendo o trabalho aí para você, Fernanda? Sim, apareceu. Esse é o seu, não? As principais mudanças apareceu, né? Isso, é o meu. Uhum. Ok. Então, Fernando, fique à vontade para falar do seu trabalho. Primeiramente, boa noite. Eu escolhi 3 principais mudanças que eu achei interessante, que foi a alteração acerca do banco de dados, dos perfis genéticos, que vai servir para ampliar, né, o banco de dados e melhorar as investigações. Aí aumentou o rol taxativo, né? O parágrafo 8 diz que é uma falta grave a recusa de ofertar o material genético. E também outra mudança interessante foi que pode ser feito durante o cumprimento da pena. A qualquer momento pode ser colhido material genético para fazer parte do banco de dados. Isso vai ajudar na investigação, vai ficar melhor, o processo vai ficar com uma melhor elucidação, porque atualmente o banco de dados dos perfis genéticos do Brasil ele é bem fraco, né? Certo. Então, cada vez mais você vai tendo o quê? Uma atuação, uma polícia científica, né? Você está caminhando para ter uma polícia científica, coletando dados. Sim. Okay. A gente vai ter uma investigação melhor, né? Vai ser mais fácil de identificar os culpados. A outra alteração que eu achei também muito interessante foi a questão de isolar os líderes de organizações criminosas, né? Eles agora ficam em penitenciárias federais e os seus subordinados ficam em outras, né? Para não continuar o crime organizado dentro da prisão. Que é o que ocorre muito, né? Atualmente, eles continuam comandando o crime dentro da prisão. E aí, com essas alterações... Né? A alteração vai... você acredita que vai ter uma MB? Sim. Vai enfraquecer, né, as organizações criminosas. Ok. E a outra alteração que eu também achei interessante foi a questão com arma de fogo, de uso restrito ou proibido, passar para os rol de crimes qualificados e, consequentemente, para o rol de crimes hediondos, né? Foram as 3 alterações que me chamaram bastante atenção. E eu também falei no trabalho sobre o artigo 28A do CPP, que fala do acordo de não persecução penal. Que também é bem interessante, porque agora o MP pode oferecer, né, uma barganha ao infrator para evitar o uso desnecessário do processo penal, evitar a fase de investigação, que demanda tempo, demanda pessoa, demanda um gasto de dinheiro, né? Aí, nos casos que caber, não vai precisar continuar, né, a persecução penal, vai ser feito o acordo, aí a pessoa pode reparar o dano, se for possível ser reparado, a pessoa pode cumprir serviço à comunidade e se enquadra nos casos em que a transação penal não se enquadrar, né? E se a pessoa também não tiver reincidência, tem todos os requisitos lá, também se a infração for sem uso de violência e a pena inferior a 4 anos. Eu coloquei no trabalho todos os requisitos, tá nas últimas folhas. E foi essas as observações que eu achei interessante. Perfeito. Parabéns pelo trabalho. Você realmente pesquisou. Ótimo. Tem mais alguém para apresentar, pessoal? Ponto que considerou importante no trabalho? Vocês queiram falar? Nós temos aqui... Professor? Oi, pois não? Eu não assisti a sua última aula e parece que houve uma mudança, porque
Pelas minhas anotações, teria que escolher um ou outro. Eu estou vendo eles apresentar os dois. É um ou outro, mas quem apresentou não tem problema, tá? Não tem problema ter apresentado os dois. Escolhi, e até um ponto da lei, porque acaba ficando repetitivo, né? Acaba ficando repetitivo. O que eu quero, e o que a gente precisa nesses trabalhos, é que vocês atentem para as principais mudanças e atentem também uma situação nova, que é o artigo 28A, que é o acordo de não persecução penal, que vai, ele está sendo praticado, isso vai cair muito em concurso, isso vai impactar muito a nossa vida profissional, né? Porque o que acontecia antes? Para os pequenos delitos, você tinha a possibilidade, né, de fazer lá o acordo. Para grandes delitos, também. E quem estava no meio do caminho não tinha essa possibilidade. Chegou o acordo de não persecução penal, a gente conversou sobre isso, é um ponto importante. E as principais mudanças, né, no pacote anticrime, que cada um foi pensando, eu deixei muito livre, né? Teve gente que reclamou, professor, mas o que eu vou olhar? Eu tenho que ver tudo? Não, você vai olhar e daquilo que você acha mais interessante, você traz aqui para discussão. Nós estamos pegando alguns grupos, algumas pessoas que já postaram para estar conversando e tudo. Até porque o prazo se encerra hoje. Vocês têm até as 23h59 para estar completando. Se o trabalho for em grupo, todo mundo do grupo tem que postar. Vai ser o mesmo trabalho, vai ser o mesmo trabalho, mas tem que postar para avaliar, e colocando que foi em grupo. Tá? Então, das pessoas que estão aqui, quem quer falar sobre o que achou? O meu era sobre persecução penal, eu não fiz sobre pacote anticrime. Mas eu posso falar, se eu quiser. Eu quero. Qual que é teu nome? Gislene, eu tinha feito um resumo do trabalho em slides. Você postou? Não. Mas se o senhor compartilhar a tela, eu coloco aqui. Eu não sei como é que eu compartilho a partir da sua tela, entendeu? Não sei como é que faz isso. Mas você fica à vontade para falar e depois você posta esse material lá para ele ser, para a gente ter a nota, tá? Então fique à vontade. Aliás, você pode compartilhar daí, né? Compartilha para todos os seus colegas. Você consegue compartilhar? Vou tentar, professor, que eu também sou meio leiga nesse assunto. Se der, tudo bem. Se não, você, a partir daí, você vai falando para todo mundo os principais pontos, né? Consegue. E assim que a gente vai avançando. Não vai, né? Eu apanho muito com isso. Aliás, com essa nova modalidade, né, a gente está tendo que reaprender todos os dias, né? Em tudo. E agora, com audiência virtual, gente, essa semana, só enquanto ela prepara, eu fui fazer uma audiência virtual, né? Um cliente chegou, teve a conta invadida, fizeram um monte de empréstimo na conta dele e tudo, e aí eu tive uma audiência virtual. Aí, no Teams, lá em Brasília, no Teams, que é feita essa audiência. Entrei, tudo bonitinho, testei antes, como de costume. Aí foi num dia que estava dando problema no TJ. Quando eu fui para o computador, não funcionou o computador. E aí eu fui para o celular. Imagina, eu fazendo audiência com um celularzinho pequenininho lá na tela, acompanhando. Aí foi acabando a bateria, eu coloquei para carregar. O celular não esquentou e não me derrubou no meio da audiência. Aí levou algum tempo, aí o juiz interrompeu.
Aí ele entendeu. Então, a gente está vivendo momentos de contingência e tudo, porque as coisas mais inusitadas acontecem em audiência virtual. E da agora para frente vai ser assim. Lá em Brasília, pelo menos, vai passar a pandemia, mas o virtual vai continuar. E tudo. As pessoas, né, a gente está aprendendo. Vai lá, fique à vontade, Gislene. Nós estamos vendo aqui a tua tela para apresentar. Pode falar. Você fez o trabalho sozinha, Gislene? A gente está vendo, só não estamos te escutando. O seu som não está saindo. Está me ouvindo, professor? Agora sim. Então, nós fizemos sobre acordo de persecução penal, foi eu, a Iana e o Israel. Nós fizemos juntos. Perfeito. O acordo de persecução penal, eu peguei primeiro saber o que era, né? Persecução penal. Não persecução. Não. Primeiro eu queria saber o que era persecução penal, né? Ok. E foi uma das primeiras aulas nossas. Mas vai lá, pode falar. Peraí, professor. Caiu, né? Continuando, professor. Então, porque para mim também é novo isso aqui, professor. Acordo de persecução penal, a persecução penal, eu fui pesquisar, seria a junção de duas fases, que seria a fase de investigação com a fase do processo penal propriamente dito. Juntava as duas, criaria, então, a persecução penal. Aí o acordo de não persecução penal seria não chegar a esse ponto. Então, um criminoso, uma pessoa praticou um crime, ele teria que praticar um crime com menos de 4 anos de pena, ele teria que ser réu confesso, ele teria que confessar, né, ele não era réu ainda, mas ele teria que confessar que praticou esse crime, e não poderia ser reincidente também. Não poderia ser por ameaça, grave ameaça. Com isso, ele estaria apto a pedir um acordo de não persecução penal perante o Ministério Público, que seria o órgão responsável por estar fazendo esse acordo. Só uma parte. Na verdade, é o Ministério Público que oferece. Não é ele que oferece. Isso, eu não posso chegar e falar, eu tenho direito. Não. É o Ministério Público que propõe lá. O Ministério Público, ao receber o inquérito, poderá propor. Certo. Aí o Ministério Público, diante dos autos, ele vai observar se é um caso de arquivamento, se devolve para seguir a ação penal, ou então ele propõe um acordo. Perfeito. Estando dentro da lei, né, estando tipificado de acordo bonitinho lá, ele faria isso. Aí eu já falei para vocês, no caso, como que ele poderia estar dentro da lei para poder receber esse acordo, e quando ele não estaria dentro da lei, né? Quando ele não estaria apto a receber esse acordo. No caso, seria quando se ele praticasse crime contra violência doméstica, contra a família ou contra a mulher, ter sido beneficiado, né, nos últimos 5 anos, reincidente, ele não conseguiria o benefício, e se fosse cabível para o juizado especial.
Eu coloquei aqui alguns crimes que podem ser utilizados no acordo de persecução penal, que teria pena inferior a 4 anos. Aí eu listei alguns crimes, seria peculato, concussão, corrupção passiva, tráfico de influência, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, licitação, fraude. E eu li uma coisa que eu achei interessante sobre crimes ambientais, que eles, quando fazem um acordo, eles colocam uma ressalva, porque no final eles recebem uma declaração de imputabilidade, de não ser mais responder processo por aquele crime. No caso de crimes ambientais, ele tem que primeiro apresentar um laudo de que foi feito a reparação do dano ambiental. Se aí ele conseguir esse laudo, ele apresentar esse laudo, aí ele pega a declaração de que ele não vai ser imputado mais aquele crime. Perfeito. É isso, professor. Muito bom. Bacana, você pesquisou e tudo. E a gente, enquanto profissional, a gente tem que ter uma noção, porque na prática, como é que funciona isso? O promotor, né, vai ter audiência, e ele entendendo o que cabe o acordo, na audiência ele vai propor. Né? Ele manda e... eu esqueci de falar também do juiz, né? Isso, o juiz pode chegar... Sim. Né? O juiz, ele vai fazer uma oitiva com o criminoso, para ver se ele não foi, se realmente ele confessou o crime por livre e espontânea vontade, se não tem nenhuma irregularidade. Se tiver, volta para o Ministério Público para fazer as correções, se não, vai ser protocolado, homologado. Correto? Caiu a internet, Lucas. Pessoal, alguém está ouvindo? Foi só o professor que caiu ou caiu para todo mundo? Sim.
Eu acho que foi só pro professor, porque eu também não tô ouvindo, não. Esperar ele voltar, né?
Será que o professor desistiu? Eu acho que o problema foi lá na IESG. Deve ter caído a internet ou a luz. Acho que foi a luz, porque aqui em casa caiu, mas voltou.
Oi, pessoal. Deu um pico de luz aqui, derrubou todo mundo. Estou tentando voltar. Ver se a câmera funciona, porque parou de funcionar. Não está conseguindo localizar a câmera. Professor? Desligou tudo. Agora sim, agora voltou. Pois é, você estava fazendo uma bela apresentação e tudo, e deu um pico de luz. Eu não sei se o senhor conseguiu ouvir o final, mas no final eu falei só sobre a homologação do juiz. Você estava na parte do juiz e aí o que acontece? Caiu toda a rede. Né? Deu um pico de luz aqui e derrubou todo mundo. Né? Infelizmente. E tudo. Você estava fazendo uma bela apresentação, o pessoal. De qualquer forma, né, a gente teve essa intercorrência, está sendo gravado. Eu vou deixar o restante da aula para aqueles que não fizeram ainda o trabalho, aproveitar o restante e já postar. E quem fez em grupo, poste também. Não coloca só não, porque eu preciso ver quem fez para lançar a pontuação. Essa atividade, ela vale um pontinho extra, né? Quem fez todas as atividades e tudo, então tem essa como extra, não vai ser prejudicado. Tem que postar os slides também, professor? Poste, porque foi muito bacana o teu trabalho, é importante, tá? Deixa eu fazer um pedido para o senhor. Pois não. Tem um exercício que ele terminou hoje. Teria como o senhor liberar, pelo menos até amanhã, para eu fazer? Porque eu fiquei fazendo o trabalho e não consegui fazer o exercício. Certo. Era de processo penal? Sim. Eu vou entrar lá, vou ver se eu consigo, e aí a gente dá mais um prazinho, tá? Vou ver se eu faço isso agora, e avise o pessoal que, em função dessa intercorrência, a gente vai deixar o restante da aula para vocês terminarem os exercícios, e eu entro lá e faço a alteração. Tá ok? Ok. Tá certo, então. Obrigado pela apresentação. Quem não apresentou, poste o trabalho. Tá? Olha o pontinho. Então, até mais. Boa noite, professor. Tchau, tchau.